Hoje a gente vai dar uma olhada num movimento bem interessante no mercado. Muito interessante. As ações de um gigante estatal, o Banco do Brasil, simplesmente dispararam. Saíram de uns R$ 18, né? E foram para mais de 25 agora, no comecinho de 2026. Exato, é uma valorização de mais de 35%. E a pergunta que fica é, o que está por trás disso? É sustentável ou, sei lá, um voo de galinha? Pois é. E o que deixa tudo mais curioso é que essa alta, ela não veio com uma melhora óbvia nos resultados do banco, sabe? O lucro não explodiu nem nada. Então a gente tem que procurar a resposta em outro lugar. Exatamente. Nossa análise hoje é essa, entender as forças por trás dessa recuperação. Vamos olhar o cenário macroeconômico, a situação do crédito e, claro, as estratégias do próprio banco. Perfeito, então vamos começar por essa alta. É bom lembrar o contexto, né? Em 2025, o ano foi bem difícil. Muito difícil. A ação caiu de um pico de R$ 30 para esses 18 que eu falei. Foi uma queda de quase 40%. E o motivo foi a queda no lucro? Isso. Agora, com essa volta para os R$ 25, fica a dúvida. A ação ficou cara de novo? Um indicador que o pessoal usa muito é o preço sobre valor patrimonial. Certo, o P sobre VP. Ele pulou de 0,60 para 0,80. Passou da média histórica do banco, que é 0,74, e aí? É um sinal de que está caro? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Mas olha, estar acima da média não quer dizer automaticamente caro. Tem que ter perspectiva. Exatamente. Em momentos de muita euforia, tipo lá em 2019, esse mesmo indicador chegou a bater 1,57. Nossa, mais que o dobro. Pois é. O que parece estar acontecendo agora, o que os dados indicam, é que o grande motor foi o fluxo de capital estrangeiro. Ah, o dinheiro gringo. Isso. Quando o investidor de fora olha para o Brasil, ele geralmente compra as maiores empresas, as mais líquidas. E o Banco do Brasil é uma delas. Não foi tipo uma mudança fundamental imediata nos resultados. Mas peraí, se a alta é só por causa desse fluxo, isso não deixa tudo meio frágil? É um ótimo ponto. Quer dizer, se não está ligado a uma melhora real dos lucros, esse mesmo dinheiro não pode ir embora com um primeiro susto lá fora e derrubar tudo de novo? Puxa, você colocou o dedo na ferida. É exatamente esse o risco. Parece um castelo de cartas. É por isso que uma alta baseada em fluxo é mais volátil, sabe? Ela depende mais do humor do investidor global. E é por isso que a gente precisa olhar para dentro do banco. Porque eles parecem estar bem cientes desse risco. E essa estratégia interna fica muito clara quando a gente olha para os dividendos, né? Fica claríssima. Eles aprovaram um payout de só 30% para 2026. O que é bem baixo. Para quem não está familiarizado, payout é a fatia do lucro que o banco distribui. Ou seja, de cada R$ 100 de lucro, só 30 voltam para o acionista. E 70% fica no caixa. Isso, para um banco, poxa, um banco centenário, maduro, É um sinal, né? é um sinal muito forte de que eles estão se preparando para alguma turbulência. E por que essa cautela toda? O motivo principal é a incerteza em relação ao crédito, especialmente no setor do agronegócio, que é o coração do banco. Entendi. Eles estão, na prática, criando um colchão de segurança, fortalecendo o capital próprio para aguentar um possível aumento de calotes. É bom lembrar que o banco opera com capital de terceiros, mas precisa de uma base de capital próprio para ser sólido. E traduzindo isso em números para o investidor de dividendos, a conta não é muito animadora. Não mesmo. Se a gente pegar a projeção de lucro, uns 21 bilhões de reais para 2026, e aplicar esses 30% de payout, o dividendo por ação vai ser de mais ou menos R$ 1,10. Certo. Com a ação acima de R$ 25, o dividendo yield, que é o retorno em dividendos, fica em uns 4,3%. Para o mercado, isso é baixo. É baixo. Mas aí que entra o ponto mais interessante dessa história toda. Qual? O que parece uma notícia ruim para o investidor pessoa física, que busca renda, pode ser exatamente o que está atraindo o capital institucional, o tal do smart money. Que paradoxo! Total. Esse investidor mais sofisticado vê essa cautela como um sinal de boa gestão. Ele não está pensando no dividendo do próximo trimestre. Ele pensa no longo prazo. Exato. A pergunta dele é:
O banco vai estar mais forte daqui a 5 anos? Uma gestão que se protege em momentos de incerteza é um ponto positivo para ele. Você falou em incerteza no crédito. Isso me leva a querer entender o tamanho do problema real. Como está o cenário de inadimplência no país? Olha, o cenário do final de 2025 era preocupante. Eu vi os números da Serasa. Um recorde de 81,2 milhões de pessoas endividadas em dezembro. É muita gente. É quase 40% da população adulta, e a tendência foi de alta o ano todo. Nossa! E tem mais. Ao mesmo tempo, a busca por crédito novo caiu 15% de novembro para dezembro, segundo o SCPC. E a Febraban mostrou que o ritmo de crescimento do crédito total desacelerou. Então, mais gente devendo e menos crédito novo na praça. Exatamente. É uma combinação perigosa. As pessoas e os bancos pisando no freio ao mesmo tempo. E no agronegócio, que você falou que é o coração do Banco do Brasil, como está a situação lá? Então, a gente também viu uma piora. A inadimplência na população rural subiu de 7,4% para 8,3% no terceiro trimestre de 2025. Mas a gente não ouve falar de safra recorde o tempo todo? Sim, a safra foi boa, mas os custos de produção subiram muito e o crédito ficou mais caro. Isso aperta o caixa do produtor. Entendi. Mas tem um detalhe importante. A inadimplência parece mais concentrada nos grandes bancos. Outras fontes de crédito, como alguns fundos, estão com a situação mais sob controle. E parece que também tem uma questão geográfica forte, né? O Brasil é muito grande. Gigante. E a diferença regional é gritante. A região sul, com muitas cooperativas de crédito e seguro agrícola, está bem mais resiliente. O produtor de lá está mais protegido. Muito mais. Agora, conforme a gente sobe no mapa em direção ao norte do país, a situação da inadimplência no campo piora bastante. Nossa, essa diferença muda a análise toda, não é o agro. São vários agros com riscos diferentes. Exatamente. Mas se a gente junta tudo isso, inadimplência na cidade, no campo, crédito mais lento, o grande vilão parece ser a taxa de juros nas alturas, né? A Selic é 15%. Sem dúvida. E é aqui que a gente precisa quebrar aquele mito de que juro alto é sempre um paraíso para os bancos. Explica melhor isso. É a ideia do spread bancário. Pensa num feirante. Ele compra o tomate a R$1 e vende a 3. O lucro está nesses R$2 de diferença. O spread dele. Isso. Com juro muito alto, é como se o tomate fosse para R$10 na feira. O spread potencial é maior, claro, mas o risco de ninguém conseguir comprar ou do cliente do banco não conseguir pagar o empréstimo explode. E o calote para o banco é o pior cenário. É ter que jogar a caixa de tomate inteira fora. É prejuízo direto no capital. Analogia perfeita. Mas, no meio desse cenário, parece que tem uma luz no fim do túnel. O Comitê de Política Monetária, o Copom, tem sinalizado que os juros podem começar a cair. E é exatamente assim que o mercado financeiro funciona. Ele vive de expectativa. Ele tenta adivinhar o futuro. Sempre. O mercado é aquele amigo ansioso que tenta adivinhar o final do filme. E essa alta recente do Banco do Brasil pode ser justamente isso. O mercado se antecipando, apostando na queda dos juros, mesmo que a economia real ainda não tenha melhorado tanto. Então o mercado já está colocando no preço essa melhora. Já está. Se você olhar os contratos futuros de juros, o mercado já trabalha com uma Selic perto de 13% para o final do ano. A reação vem antes da notícia. E para a ação subir ainda mais, o que precisaria acontecer? Não basta o juro cair. Ele precisa cair mais do que o mercado já espera. Uma surpresa positiva, tipo o Banco Central sinalizar um corte mais forte, para 12%. Aí sim, a gente poderia ver uma nova onda de otimismo. Certo. Então, resumindo nossa conversa, a alta do Banco do Brasil foi puxada mais pela expectativa de melhora com a queda dos juros E pelo fluxo de capital estrangeiro do que por uma melhora já confirmada nos resultados. Apesar da alta, a ação não está necessariamente cara, né? Você disse que o preço justo poderia chegar perto dos R$30. poderia, se o lucro se recuperar para aqueles 21 bilhões. Mas o caminho até lá não é uma linha reta. A recuperação da economia vai ser lenta. Vai ser lenta, gradual, e aquele capital estrangeiro que impulsionou a alta. É volátil, como a gente falou. É muito volátil. Pensa nesse capital como um turista. Ele chega para a festa quando a música tá boa.
Se a música ficar ruim, ele é o primeiro a ir embora sem se despedir. O que nos leva a um dilema clássico para quem investe, né? Qual seria? Se a gente esperar todos os sinais de recuperação ficarem claros, a economia bombar, o desemprego cair, a essa altura, as melhores oportunidades de preço já foram. Já foram? O mercado já vai ter colocado tudo isso no preço há muito tempo. Exato. E essa é a grande reflexão que essa análise nos deixa. O mercado força uma escolha constante. Você quer a segurança da informação confirmada, mas pagando mais caro. Ou aceita o risco da incerteza para tentar capturar um valor maior. Não tem resposta fácil. É essa tensão entre risco e informação que torna esse mundo tão desafiador e, ao mesmo tempo, fascinante. Essa valorização, ela é sustentada por uma melhora real, fundamental, ou é um movimento mais especulativo, uma chance de realizar lucro diante dos riscos que, convenhamos, ainda existem? Eu particularmente defendo que a alta é uma antecipação justificada de um ciclo de recuperação econômica. A ação, para mim, ainda não está cara. Já eu vou argumentar que essa valorização está um pouco desconectada dos fundamentos atuais, que continuam bem desafiadores, o que torna, na minha visão, essa alta um tanto frágil. Olha, eu entendo a cautela, mas o mercado financeiro, ele vive de antecipação, né? O que estamos vendo é o mercado precificando o início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central. Os resultados do banco já deram sinais de estabilização, isso a gente viu lá no terceiro trimestre de 2025. E vamos falar do preço. A ação hoje está R$ 25,00, mas se o banco fosse liquidado, assim, em tese, cada ação valeria R$ 31,78, ou seja, o mercado ainda paga menos que o valor contábil. Para mim, isso sugere que não tem euforia. O capital estrangeiro, que sim puxou essa alta, ele não está atrás do dividendo de hoje, mas do potencial de lucro de amanhã, que pode sim chegar a 21 bilhões de reais em 2026. Pois é, mas aí que está o meu ponto. Essa alta de quase 40%, ela não foi impulsionada por uma melhora nos resultados, mas sim por esse fluxo de capital estrangeiro que, a gente sabe, é extremamente volátil. Ele pode sair na mesma velocidade que entrou, não pode? Os dados concretos que a gente tem hoje, eles são preocupantes. A inadimplência das famílias, ela atingiu um recorde em dezembro de 2025. E o crédito no agronegócio, que é o coração do banco, a inadimplência também está crescendo ali. A própria gestão do banco demonstra cautela. Quando eles aprovam um payout de só 30%, eles estão basicamente dizendo que preferem reter 70% do lucro para enfrentar incertezas, e isso resulta num dividend yield baixo, né, em torno de 4,5%, que, sinceramente, não compensa o risco. Certo. Esse ponto do fluxo estrangeiro é válido, mas eu vejo ele só como a ignição do movimento. O que sustenta a alta agora é a perspectiva de melhora. Inadimplência, para mim, é olhar pelo retrovisor. É um indicador que reage com atraso. O mercado está olhando para frente, sabe? E o que ele vê é o Banco Central sinalizando que os cortes de juros vão começar. É isso que vai destravar o crédito e os lucros. Mas a realidade atual é de piora nos indicadores. A gente não pode só ignorar isso. A inadimplência geral subiu em dezembro. A busca por crédito caiu 15%. Basear um investimento só num fluxo especulativo, especialmente em um ano eleitoral, me parece arriscado demais. A alta parece, assim, descolada da realidade operacional do banco hoje. O mercado, na minha visão, já colocou na conta uma Selic caindo para cerca de 13% em um ano. Para a ação subir mais, a queda teria que ser bem maior do que o esperado. Ok, o risco existe, mas vamos olhar a avaliação. Mesmo depois dessa alta toda, a ação está em 0,80 do seu valor patrimonial. Sim, está acima da média histórica recente, que era de 0,74, mas está longe dos picos, né? Onde já chegou a valer mais de 1,5 vezes o seu patrimônio. O valor real, na minha opinião, está na recuperação dos lucros, que ainda não foi totalmente precificada. Entendo o argumento do valuation, mas e o sinal que a própria empresa está dando? A retenção de 70% do lucro é um alerta claro da gestão. Se quem está dentro do banco, vendo os números todos os dias, prefere guardar dinheiro a distribuir, por que o investidor de fora deveria ser mais otimista?
A margem de segurança para o acionista diminuiu muito com essa alta. Manter o dinheiro no ativo com baixa remuneração e um risco fundamental que a própria empresa aponta é um custo de oportunidade muito alto. Certo. Então, para resumir o meu ponto, a valorização reflete uma antecipação correta da melhora no ciclo de crédito que vai ser impulsionada pela queda dos juros. E mesmo depois da alta, a avaliação do banco ainda tem espaço para crescer, considerando a recuperação de lucros e o seu valor patrimonial. E, do meu lado, eu concluo que a alta foi, sim, rápida demais e se desconectou dos dados econômicos que ainda são negativos, como a inadimplência recorde. O movimento foi liderado por um capital volátil e, de novo, o baixo dividendo não justifica o risco. A prudência aqui sugere que realizar lucros é a estratégia mais sensata. No fim, o que a gente tem é um cabo de guerra clássico do mercado, né? A expectativa de um futuro melhor contra os dados de um presente ainda bem complicado. Exatamente! E analisar esses dois lados da corda é fundamental, porque o cenário apresenta tanto sinais de uma possível recuperação quanto riscos bem concretos que simplesmente não podem ser ignorados. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!